e já vai sendo apresentado Marcelo Bielsa no clube. Opa, pessoal do canal Francis33, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para iniciar o modo carreira com o AFC Bournemouth, que, como foi aí falado na abertura, é um clube muito tradicional na Inglaterra, só que sempre frequentou as divisões inferiores. E nosso trabalho é mudar isso, com a ajuda de Marcelo Bielsa. A primeira coisa que devemos fazer é analisar as peças do elenco, então vamos começar. Mark Travers, um goleiro, 22 anos, da Irlanda, no clube desde 2016, ou seja, praticamente veio da categoria de base. Ele me parece um bom goleiro, pode dar muito conta do recado nessa temporada e nos próximos anos ainda, isso é muito bom. O único problema é que ele é o único goleiro do time, não tem outro goleiro além dele. Por isso, eu acho que na janela de transferência a gente deveria procurar um goleiro que não necessariamente venha para ser titular, e sim para ser disputa de posição com o Travers. Agora indo para as laterais, Jordan Zemura, 21 anos, veio do Zimbábue, está com o contrato acabando, é bem jovenzinho, pode ser utilizado bastante no nosso clube. Leif Davis, 21 anos, 65 de over, inglês, emprestado do Leeds United. Pelo que eu conheço dele, ele não é um lateral muito rápido, é um lateral muito mais tático do que rápido. E eu gosto desse tipo de lateral, então eu acho que ele poderia servir muito bem para o nosso elenco. Vamos ver no que dá. O Ibsen Ross tem emprestado, Sherwin tem emprestado, agora Manthan, 23 anos, do país de Gales, 72 de over, uma ótima opção no nosso elenco, logo de cara. Para mim, ele pode ser titular absoluto da posição, dependendo de como os outros jogarem. Hill, 19 anos, inglês, 64 de over, é jovenzinho, eu acho que poderia apostar um pouquinho nele. Lloyd Kelly, 22 anos, inglês, 72 de over. Esse cara promete, é jovem, pode servir de lateral, então eu espero que ele tenha uma velocidade ok. E eu acho que ele vai servir bastante para o nosso elenco. Nathaniel Phillips, bastante utilizado na última temporada do Liverpool, está emprestado ao nosso elenco agora. 24 anos, inglês, 73 de over. Ele pode ser uma ótima opção para a gente revezar o elenco, porque jogador emprestado eu não gosto muito de utilizar. Afinal, por que eu evoluiria um jogador que nem é meu? Adam Smith, veterano, desde 2014 no clube, 30 anos, inglês, 74 de over. Vai servir muito no nosso elenco. Ryan Fredericks chegou nessa temporada ao Bournemouth e vai ser provavelmente o titular da posição. Ele pode servir de zagueiro, pelo que eu conheço dele, e ele vai ser provavelmente o titular, mas o Smith, como ele tem a experiência, pode disputar bastante posição com ele. Laird, uma opção muito boa se a gente quer alguém com velocidade. Do Manchester United, 19 anos, inglês, 70 de over. Esse cara é uma jovem promessa há muito tempo do United. Por isso que eu acho que ele vai ser um ótimo reforço para a gente na temporada. Stacey, 25 anos, inglês, 73 de over. Uma boa opção, mas como a gente já tem 3 que vão ser os principais, a não ser que algum deles vire zagueiro, eu acho difícil ele ter alguma chance no time titular. Agora indo para o meio de campo. Ben Pearson, 26 anos, inglês, 73 de over. No clube recente, acabou de chegar na última temporada. É uma boa opção, mas a gente tem opções melhores na posição dele. Que é o caso seguinte: Jefferson Lerma, 26 anos, colombiano, no clube desde 2018. Esse cara pode ser um pilar do clube se esse cara jogar o que eu penso que ele joga. Vamos ver no que dá nessa pré-temporada. Gavin Kilkenny, 21 anos, irlandês, 66 de over.
Se a gente precisa de uma promessa para entrar de vez em quando no clube, essa vai ser a opção. Alguns atributos bons, mas nada de muito espetacular. Philip Billing, um dos caras que eu mais admiro nesse elenco. No clube desde 2019, 25 anos, Dinamarca e com 75 de over. Provavelmente um dos titulares. Eu não sei porque ele tá aqui, mas Christian Eriksen veio dos passes livres. E tem esse negócio que alguns jogadores dos passes livres vão para os nossos clubes. E esse acabou sendo o caso de Eriksen. Vai ser provavelmente, se ele continuar, se nada de ruim acontecer, vai ser o pilar do time por muitos anos. Mesmo veterano, esse cara vai dar um caldo sensacional no nosso elenco. Lewis Cook. O que falar desse cara? 24 anos, inglês, 74 de over. Um cara muito interessante para a divisão dele. Eu acho que ele vai ser um cara, mesmo com as grandes disputas por posição, vai ser um dos titulares absolutos do clube, se tudo der certo. Emiliano Marcondes, 26 anos, dinamarquês, eu acho que está explicado porque ele veio para o nosso clube. Tem muitos dinamarqueses, como foi o caso do Brentford, que acabou seguindo o Eriksen porque, por ter vários jogadores do país natal dele, ele sentiu-se mais em casa. Mas enfim, voltando ao Marcondes. 26 anos, dinamarquês, 71 de over. Provavelmente não vai ser muito utilizado, mas eu acho que ele pode ser uma boa opção. Jadon Anthony, 21 anos, 70 de over, inglês, com contrato acabando. Se esse cara jogar, certeza que eu vou renovar com esse cara, porque 21 anos, essa idade tá muito boa pelo que ele já tem a oferecer. Todd Cantwell, esse cara pode ser, se a gente acabar contratando ele, eu acho que ele vai ser utilizado bastante, mas por enquanto que ele tá em empréstimo, vou ter um pouquinho de receio a utilizá-lo, pois a gente tem peças muito mais promissores na posição dele, como o Anthony e o cara que eu vou falar a seguir. Morgan Rogers, 18 anos, inglês, 66 de over. Só uma coisa, esse moleque vai voar. Junior Stanislas, esse cara está desde a época antiga do Bournemouth. E ele já pode ser considerado uma lenda do clube. Mesmo tendo 31 anos, 72 de over, que é baixo para outras posições, para outros jogadores da mesma posição. Eu acho que eu vou acabar utilizando ele pela história que ele tem aqui. Ryan Christie, 26 anos, escocês, 74 de over. Vai ser uma ótima opção para o nosso clube. Além que ele pode quebrar um caldo no meio de campo, que eu acho que não vai ser necessário, porque a gente já tem muitas boas peças. David Brooks, contrato acabando, mas se tudo der certo, ele vai renovar. 23 anos, do país de Gales, 76 de over. Um dos melhores jogadores do nosso elenco. Ele tem que ficar. Robbie Brady, 70 de over, 29 anos, Irlanda e com contrato acabando. Sinceramente, se esse cara não ser o que eu tô esperando, ele provavelmente vai sair. Dominic Solanke, também com contrato acabando. A gente vai ter que tomar cuidado com esse negócio. 75 de over, 23 anos, inglês e tem tudo para ser o atacante principal do nosso clube. Sirik Dembélé, 24 anos, escocês, 69 de over, não tem muito o que falar para ele, porque já tem outro cara à altura no banco de reservas. Kiefer Moore, 28 anos, país de Gales, 73 de over e no clube desde 2021, ou seja, chegou nessa temporada. Ele pode ser bastante utilizado, mas como eu boto fé no Solanke, eu acho que ele não vai ser tão utilizado assim. A não ser que a gente utilize dois atacantes em um possível esquema. Yamal Louie, 71 de over, jamaicano, 26 anos. Eu vou botar fé mais no Solanke e no Moore. Por isso que eu acho que o Louie e o Sirik Dembélé não vão ser utilizados. E esses dois aqui, eu não tenho muito o que falar, porque eu não conheço muito dele. Agora, indo para as táticas do nosso clube. A utilizada pelo tipo treinador é um 4-3-3 normal, um 4-3-3 convencional.
Não é uma tática ruim, só que eu acho que não combina muito com o clube. Eu preferiria muito um 4-5-1, um 4-2-3-1 do que um 4-3-3, porque a gente não é um time tão forte ofensivamente pra gente ter 3 atacantes de ofício. Agora, ajeitando um pouquinho o clube, eu decidi optar por essa escalação. Um 4-2-3-1, que começa no gol com Travers, Zemura, Kelly, Manfred, Fredericks, Lerma, Billing, Eriksen, Anthony, Christ e Solanke. Mas como eu ainda não tenho um time ideal formado na minha cabeça ainda, eu vou iniciar a pré-temporada e depois da pré-temporada eu organizo direitinho, tipo, as disputas por posição, quem já tem vaga cativa e etc. E agora sobre as táticas que a gente vai utilizar no clube. Primeiro que a gente vai fazer é pressão no erro adversário. A gente quer jogar para cima, então vamos colocar aqui a profundidade no 35 e vamos jogar um pouquinho mais fechado no 60 também. Vamos lá, armação lenta. Na verdade, vamos armação rápida com passes direcionados. Queremos sufocar o adversário na hora do contra-ataque. Jogar na área. Vamos colocar assim, 3 dentro e 1 fora. E escanteio, eu quero 4 aqui dentro. Então, após tudo isso, eu acho que vamos para o jogo. O primeiro jogo é contra o Basel. Eu acho que a gente tem um time melhor do que o deles. Mas tudo pode acontecer nesse jogo. Enfim, vamos nessa.
sufoco que a gente acabou passando nesse jogo. Eu não esperava passar tanto sufoco do Basel por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Travers, que atuação de gala que você tá tendo hoje. Pegou até pensamento, mesmo sofrendo um gol que não foi culpa sua. Eriksen, Christie, muito oportunistas. Zemura, esse é o cara que tá mais me surpreendendo até agora. Tá jogando muita bola, ajudando defensivamente e ofensivamente os dois na mesma qualidade, ou seja, muito bem. Eu não gostei tanto da atuação do Anthony, por isso que eu vou acabar testando o nosso moleque Rodgers. O Lerma serviu muito mais como um jogador defensivo, então o que eu vou acabar fazendo? Tirar o Manthan, subir um pouquinho ele e colocar aqui o Cook. Dar uma chance para ele. E por último, testar o atacante Moore, que é bem alto e é rápido. Isso é admirável. Mas enfim, vamos voltar para a partida.
pessoal, jogo deveras decepcionante. A gente tava com a vitória no papo após o 3-1 que a gente conseguiu fazer, só que a zaga deixou abrir. A gente acabou tomando 4 gols seguidos. Isso não deveria acontecer de jeito nenhum. Mas se for olhar pelo lado positivo, conseguimos buscar o empate no último minuto. E agora a análise, que eu não vou fazer pelos pontos, e eu vou fazer pelo que eu senti jogar. Começando pelo Moore, então. Eu gostei dele atuando, fez o gol lá, só que eu ainda sinto que o Solanke é mais seguro, mesmo tendo uma nota pior. Solanke, eu acho que jogou bem, mas poderia ter entregado mais pelo que eu sei do que ele joga. Christian Eriksen, não tem nem o que falar dele, foi o melhor do time, disparado, disparado. Jogou muito. Morgan Rogers, eu achava que esse moleque era só potencial por enquanto, mas vem se mostrando que pode sim ser o titular da posição. Então é melhor tomar cuidado, o Anthony. Ou Stanislas, que não jogou a partida de hoje. Falando no Anthony, não gostei muito da atuação dele. Muito menos a do Cook, que eu resolvi dar uma chance e acabou sendo pior. Christie jogou muito bem essa partida, gostei dele. Só que tem o Brooks, que eu acabei não utilizando essa partida, decidi descansar ele. O Billing, muito bom jogador, é bem alto, eu gosto muito de meio campo alto, que dá uma segurança na hora de pegar as bolas de cruzamento de cabeça e etc. Zemura recebeu uma nota muito baixa, mas eu gostei muito da atuação dele de hoje. Pode ter entregado um gol, se eu não estou enganado, mas isso acontece. Ele é jovem, só tem 21, 22 anos. Kelly, eu acho que ele foi o melhor zagueiro do time no jogo. Lerma, não gostei dele de zagueiro, mas como volante foi bem decente. Menfan, gostei da atuação dele. Fredericks fez o gol no final, que eu não tenho nem o que falar. Muito obrigado. E o Travers jogou muito, apesar de ter tomado 5 gols. A gente poderia ter tomado de 8, 7, se não fosse por ele. Mas enfim, essa é a partida que a gente teve. Uma bomba. Acabamos de receber uma proposta pelo Menfan. E eu não gostei muito da atuação dele e a gente já tem zagueiros para substituí-lo no elenco. Então eu vou acabar negociando ele. Por esse valor eu acho que é muito baixo. Eu acho que tá mais do que suficiente. Uns 4 milhões e 500. Eles insistem no 3 milhões e 500. Vou abaixar para 4 milhões. Continuam insistindo. Então o que eu vou fazer? 3.900 e acabaram recusando. Lamentável, porque depois dessa partida eu não tenho tanta certeza se eu vou usar ele na temporada. Mas enfim, vamos para a última partida do dia de hoje, que vai ser contra o Mallorca. Para essa partida, vamos usar o elenco que não foi utilizado ainda. Ou seja, Stanislas, Low Stanislas, Cadwell, Brooks, Persson, Kilkenny, Smith, Phillips, Hill e Davis. E no gol não tem outro goleiro, infelizmente. Mas enfim, vamos assim para a partida. Então, vamos nessa.
Pessoal, atuação pífia do time inteiro, sem nenhuma exceção. Eu não gostei da atuação de ninguém, sinceramente, por isso que eu vou acabar fazendo negócio. Smith esperava muito mais, vai acabar entrando Fredericks. Kilkenny até que jogou bem, mas Cantwell fez uma atuação que eu não gostei de nada. Foi abuçado até demais, não precisava em alguns lances. E tirar o Rio, que não tá pronto, na minha opinião, e colocar o Lerma, mesmo que não tenha dado certo na última partida. Aí que eu vou um pouquinho as táticas. Não gostei muito de jogar com amplitude muito alta, porque a gente tá tomando muito golpe por dentro. Vamos tentar jogar um pouquinho mais para trás, com armação lenta, com pressão após perda da posse. Então, vamos para o segundo tempo. Novamente não deu para ganhar. A gente acabou perdendo de 2-1 pro Mallorca, como foi visto aí, e a gente mereceu ganhar em uma parte do jogo. Sem clubismo, sem nada, porque o cara começou, já que estavam com 2-0, já começaram a se fechar. E a gente começou a martelar, 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 martelar. Só que a gente só conseguiu furar a defesa deles aos 90 minutos, algo que era tarde demais. Então não adiantou muito o gol. Mas enfim. Agora, sem chorar pelo leite derramado, porque o próximo jogo é contra a Andinese. E se a gente ganhar, a gente tem grande chance de acabar classificando em segundo lugar, porque o primeiro lugar já é matematicamente impossível. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Meu nome é Francis33 e um abraço.
Falou!